Olá, eu sou o professor Luiz Rezende e hoje eu tenho uma dica para carreiras fiscais, mas olha, é um tema que ele cai em toda a prova. Então ele aparece, para você ter uma ideia, tanto em administração geral, né, para auditor e analista, quanto administração pública. Nesse caso, só para auditor. Mas é um tema que tem se tornado tão importante nas provas que ele cai para fiscais, cai para carreiras policiais. Então, se você estuda administração, é um tema que provavelmente vai cair na sua prova, é o accountability. Olha só, vamos entender como funciona. O accountability. Por que esse termo em inglês ele não é traduzido? Simplesmente porque não existe tradução. Não existe uma palavra na língua portuguesa que substitua o accountability. Não é transparência apenas, não é empoderamento apenas. Então o accountability é a prestação de contas. Você sabe bem disso, que o governante ele tem que prestar contas para a sociedade. Tem que prestar contas para os outros órgãos governamentais ou para as agências reguladoras. E essa prestação de contas ela é tanto orçamentária, né, quando existe o plano plurianual, a LDO, a LOA, quanto de ações políticas, né? E a prestação de contas, ela sempre aparece nos editais junto a outras duas palavras. A palavra governança e a palavra governabilidade. Por exemplo, o último edital para auditor da Receita Federal aparece lá. Governança, governabilidade e accountability. Então, a accountability é a prestação de contas e como não tem uma palavra em português que traduza, vai no inglês mesmo. Essa prestação de contas é para toda a sociedade. Quando eu presto contas das minhas ações, tanto orçamentárias quanto de políticas públicas, eu falo para todo mundo, eu presto contas para toda a sociedade. E existem dois tipos de prestação de contas, o vertical e o horizontal. E fique esperto, porque a abordagem de accountability para concurso público tem cada vez mais dado importância para a diferença entre o vertical e o horizontal. O accountability vertical é aquele que a sociedade faz sobre o governante. Pensa comigo, nas eleições, nas últimas eleições presidenciais, Dilma e Aécio de um lado e a sociedade do outro, né, ao segundo turno. Então, no dia da votação, no dia das eleições, quem está acima de quem? Quem controla quem? Você concorda que, do ponto de vista teórico, pelo menos, o que é a reeleição? A reeleição é quando o governante ele presta contas na campanha eleitoral dos seus últimos 4 anos, né, do seu primeiro mandato, para que a sociedade decida se ele terá ou não direito a mais 4 anos. Então, do ponto de vista teórico, a reeleição é um processo de prestação de contas. E aí, o cidadão escolhe o governante, o cidadão escolhe quem vai cumprir o mandato. Portanto, é um controle da sociedade sobre o governante, sobre o governo, e a sociedade fica acima do governo. Então, o accountability vertical é aquele que nós, a sociedade civil, o cidadão, exerce sobre o governante. Mas e o horizontal? O horizontal, ele é interno ao governo. Você que estuda direito administrativo, direito constitucional, você sabe que os 3 poderes têm controle entre si e os 3 poderes não têm hierarquia, né? Portanto, o accountability horizontal é aquele em que o governo e os poderes exercem sobre si mesmo. Também pode cair na prova o vertical como externo ao governo, porque envolve a sociedade, e o horizontal interno ao governo, porque tem a ver com a prestação de contas que os próprios órgãos fazem sobre eles mesmos. Tá claro isso? Então, ó, memorização para você não se dar mal na prova. Ao contrário da governança, tem uma aula anterior, procura aí no YouTube sobre governança. Ao contrário da governança, que é envolver apenas os interessados, os tais stakeholders, a governabilidade é para toda a sociedade. Então eu devo prestar contas dos meus atos, devo prestar contas orçamentárias para toda a sociedade, e o vertical é aquele que a sociedade controla e tem a prestação de contas do governante, o horizontal é interno ao governo, entre os 3 poderes ou dentro de cada órgão. O accountability é um termo que cada vez mais cai em prova, é um termo da moda, né, da atual administração gerencial, com toda essa onda aí de Operação Lava Jato, todo dia um político bandido sendo preso, todo dia um escândalo novo em Brasília, o termo prestação de contas e a responsabilização gerada pela prestação de contas é um tema que cada vez mais cai em prova. Deu para entender? Espero que você tenha gostado da dica. Se tiver dúvida, escreve aí nas descrições do vídeo que eu vou tirar dúvida, converso com você. Força e honra. Muito obrigado pela sua paciência e presença. Até a próxima.